E aí, pessoal, como vai? Professor William aqui, mais uma vez, e hoje nós vamos falar de probabilidade de eventos, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que essa é uma segunda aula de probabilidade. A primeira aula, que é uma aula introdutória de probabilidade, em que a gente trabalha os conceitos elementares, a forma de calcular a probabilidade de um evento, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? E essa aula é essencial que você veja ela antes dessa daqui para entender bem o que está acontecendo. Minha preocupação nessa aula é que a gente seja capaz de calcular a probabilidade de vários eventos ocorrendo ao mesmo tempo, tá? Então é importante saber como calcular de um só antecipadamente. Nesse vídeo aqui em particular, essa aula vai ser dividida em 3 vídeos. Então, nesse vídeo em particular, eu vou falar de eventos independentes. Então, a gente vai ver o que caracteriza, né, quando eventos são independentes e como que a gente calcula a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente. Tá? Na próxima aula eu vou falar de eventos, no próximo vídeo, melhor dizendo, eu vou falar de eventos mutuamente exclusivos e depois de eventos dependentes. Tá? Então vamos lá, vamos começar com os eventos independentes. Então, eventos são independentes, né? A gente diz que eles são independentes quando a realização ou não realização de um dos eventos não afeta a probabilidade, a possibilidade de realização ou não realização do outro. Ou seja, se um evento ocorre ou não, isso não vai afetar em nada o fato do outro evento ocorrer ou não e nem na probabilidade de que ele ocorra, nos cálculos deles ocorrerem, certo? Então é isso que caracteriza o que são eventos independentes. E a gente tem um lance aqui na linguagem que eu vou passar para vocês, eu vou ensinar, é um truque, uma maneira para você ler, né, quando uma situação, um problema, qualquer coisa que envolva eventos independentes, que é muito fácil para você identificar quando os eventos são independentes. Quando a gente está falando individualmente de cada um, como eu estou fazendo aqui no vídeo, é fácil entender. O problema é que quando você vai pegar um problema, o problema não diz se os eventos são independentes, se são mutuamente exclusivos, se são dependentes. Você tem que perceber isso. E a maneira de perceber isso é pela linguagem, tá? E é isso que eu vou passar para vocês aqui, esse truque que eu vou ensinar lá no finalzinho. Vamos começar aqui com alguns exemplos, então. Então, o primeiro exemplo, né, de eventos independentes. Lançamento de 2 dados. Então, o que ocorre no primeiro dado e o que ocorre no segundo dado são 2 eventos diferentes. E esses eventos são independentes. Por quê? O que eu tiro, né, em um dado não vai afetar o que eu vou tirar no outro dado. Então, a probabilidade de eu tirar determinado número num dado não vai interferir na probabilidade de eu tirar ou não outro número no outro dado, certo? Então, isso um não afeta no outro, por isso que são eventos independentes. O segundo exemplo aqui, ó, retirada sucessiva de 2 cartas de um baralho, tá? Então, esse aqui é um exemplo de evento que não são independentes. Por quê? Se eu tiro uma carta de um baralho, quando eu for retirar a segunda carta, a probabilidade de eu tirar determinada carta no segundo baralho, ela depende do que eu tirei no primeiro. Então, por exemplo, eu quero saber a probabilidade de tirar um rei na segunda carta. Então, eu tirei a primeira carta. Essa primeira carta, ela vai interferir na probabilidade da segunda carta, né? Porque se eu tirei um rei, eu vou ter 3 reis possíveis para tirar na segunda retirada. Se eu não tirei um rei, eu tenho 4 reis dentre as 51 cartas. Então a probabilidade vai mudar, certo? Nessa segunda retirada de carta, de acordo com a primeira. Então, a retirada de 2 cartas sucessivas de um baralho não é um exemplo de eventos independentes. Se fossem 2 baralhos separados, aí sim, né, o que eu tiro em um baralho não vai interferir no que eu posso tirar ou não do outro. Beleza? Então, esse é um exemplo de eventos que não são independentes. E como que a gente calcula a probabilidade, né, de 2 ou mais eventos independentes? Vamos ver primeiro quando são só 2 eventos. Então, olha só. Então, sejam E1 é um evento de probabilidade P de 1, certo? Então, isso aqui já é parte da linguagem da aula anterior de probabilidade. E E2 é um evento com probabilidade P de 2, tais que E1 e E2 são eventos independentes. Tá? Então, já estou partindo desse pressuposto. Então, a probabilidade, olha só, aqui já vem o truque da linguagem. Eu já deixo escrito dessa forma aqui, ó, que é para gente, é uma anotação que eu adoto, que é muito mais didática no meu entendimento. Ó, o que eu estou calculando aqui é a probabilidade de que ocorram o evento E1 e o evento E2, certo? Como eles são independentes, eu quero calcular a probabilidade de que os dois ocorram simultaneamente, certo? Então, eventos independentes são eventos que pode ocorrer um e o outro. Então, essa palavra, né, o
Esse conectivo lógico é o que faz toda a diferença. Eventos independentes são eventos que ocorrem um e o outro, tá? Então, a probabilidade de que ocorra o evento E1 e o evento E2 é dada por essa fórmula aqui, ó. Então, vamos ler essa fórmula aqui, ó. Veja que a linguagem já vai aparecer, ó. Probabilidade de que ocorra o evento E1 e o evento E2 é a probabilidade do evento E1 vezes a probabilidade do evento E2, certo? Então, é intuitiva essa fórmula se você pensar que você tem uma porcentagem, uma probabilidade de que ocorra o primeiro, tem que primeiro ocorrer o segundo, o primeiro para depois ocorrer o segundo, certo? Por isso que a gente multiplica essas probabilidades. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. O lançamento de dois dados, né? A gente viu que o lançamento de dois dados são eventos independentes. O que você tira em um não afeta o que você tira no outro. Então, qual a probabilidade de obtermos 1 no primeiro dado e 5 no segundo dado, certo? Então, olha só, eu vou fazer bem detalhado isso aqui com bastante calma. Dá para fazer mais rápido esse tipo de coisa, mas como é o primeiro exemplo, eu vou fazer com bastante cuidado. Então, são dois dados. Então, eu vou fazer dois espaços amostrais. O primeiro espaço amostral são os resultados possíveis do primeiro dado. No princípio não foi dito nada, então são dois dados, né, comuns com 6 faces. Então, 2, 3, 4, 5, 6 são os resultados possíveis no primeiro dado. No segundo dado, né, é outro espaço amostral, do ponto de vista por ser outro dado, mas enquanto conjuntos são iguais, né, porque também é um dado com 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Se fosse, sei lá, se um dado fosse de 6 faces, outro fosse de 12, alguma coisa assim, né, eu teria que escrever de maneira diferente. Então, o primeiro evento, meu evento E1, né, o evento E1 é obter o número 1. Então, é esse conjunto aqui, o conjunto que tem apenas o número 1, certo? O número 1 deste dado aqui, ó. E o meu evento E2, né, é obter o número 5 no segundo dado. Então, é este 5 aqui, ó, ok? Que eu quero obter. Os dois casos são dados iguais, dizendo mais uma vez, mas poderiam ser diferentes. Por isso que eu estou fazendo bem detalhado aqui. Então, como que eu calculo a probabilidade de tirar 1 no primeiro dado? Né? A probabilidade de tirar 1 no primeiro dado é o número de elementos, né, no evento 1, dividido pelo número, né, de elementos, ou a quantidade de elementos no espaço amostral 1. Né? Então, nesse caso aqui, tem um elemento só no meu evento, dividido por 6 possibilidades no total. Então, é 1/6, certo? E a probabilidade de E2 aqui é a mesma coisa. Então, é o número de elementos no evento 2, dividido pela quantidade de elementos aqui no espaço amostral 2, certo? Então, aqui também tem um elemento só, você não vai colocar o número 5, você coloca a quantidade de elementos que você tem no conjunto, é um só tem um número, e aqui tem 6 elementos nesse conjunto. Então a probabilidade também é 1/6. Poderiam ser valores diferentes, né? Eu poderia perguntar coisas diferentes aqui, ó, eu quero obter 1 no primeiro dado e um número par no segundo, né? Aí ia ser algo diferente aqui. Nesse caso são iguais. Então aqui eu calculei a probabilidade de obter 1 no primeiro dado e eu calculei a probabilidade de obter 2 no segundo dado. Mas ele quer saber a probabilidade de que ocorram os dois eventos simultaneamente, apesar de que não está escrito isso aqui, está implícito, né? Qual a probabilidade de obtermos 1 no primeiro dado e 5 no segundo dado. Então, eu quero que ocorram as duas coisas. Ocorra a primeira coisa e a segunda coisa, certo? Então, a probabilidade de tirar 1 no primeiro dado e tirar 5 no segundo dado vai ser a probabilidade de tirar 1 no primeiro dado vezes a probabilidade de tirar 5 no segundo dado. Eu fui falando e fui colocando a anotação aqui, ó. Esse E2 é tirar 5 no segundo dado. Então, a gente viu que eventos independentes a gente multiplica, então é só fazer 1/6 vezes 1/6. No caso aqui, 1/36, certo? Então, está calculada a probabilidade de tirar 1 no primeiro dado e 5 no segundo dado. Tá, e se tivessem mais eventos? Aqui eu coloquei a formulinha ali, não tem problema. Se tivessem mais eventos. Então, olha só.
a gente estende a ideia. Então você pode entender que tirar um no primeiro dado e tirar 2 no segundo dado, quando você junta, isso acaba virando um evento só. Então se tivesse um terceiro evento, você vai multiplicando, um quarto evento, vai multiplicando, e assim sucessivamente. Então é o que está escrito aqui, mas eu já posso simplificar aqui na fórmula. Então imagine que você tem um monte de eventos, E1, E2, E3, até um certo N. Então a probabilidade de que ocorra o primeiro evento, e o segundo evento, e o terceiro evento, e o quarto evento, é só ir multiplicando tudo. É claro que todos eles têm que ser independentes, né? O que ocorre em um evento não vai afetar em nenhum dos outros eventos ali, ok? Então a ideia é exatamente a mesma. Eu vou fazer um exemplinho aqui, ó, um exemplo prático. Então imagine o seguinte, ó, lançamento de 3 dados, tá? Então eu vou colocar resumido aqui, ó, 3 dados, tá? Eu quero tirar 1 no primeiro dado, 1 no primeiro dado, um número par no segundo dado e um número, vou colocar assim, ó, maior que 4 no terceiro dado, para ficar diferente, tá? São 3 coisas diferentes. Então eu quero saber a probabilidade de tirar 1 no primeiro dado, de tirar um número par no segundo dado e tirar um número maior que 4 no terceiro dado, jogando 3 dados. Esses 3 eventos são independentes, né? O que eu tiro no primeiro dado não afeta no que eu vou tirar no segundo e no terceiro, e assim por diante. O que eu tiro no segundo não afeta o primeiro e o terceiro, e o que eu tiro no terceiro não afeta o primeiro e o segundo. Então vão ser 3 eventos aqui, ó. Então vamos colocar o E1. O evento E1, né, o que eu quero aqui, ó? Tirar 1 no primeiro dado. Então só tem o número 1, certo? O meu E2. Então eu quero tirar um número par no segundo dado. Então eu tenho o 2, o 4 e o 6, certo? Então são esses 3 números aqui. Eu acho que eu não vou conseguir escrever aqui embaixo, então eu vou colocar aqui do lado aqui, ó. O E3 é um número maior que 4. Então maior que 4 eu só tenho o 5 e o 6, né? Lembrando que eu estou dentro de um espaço amostral, que é o dado. Então não existem outros números diferentes que esses aqui no dado. Então as probabilidades. Probabilidade de E1. Eu vou fazer direto aqui, ó. Eu tenho um elemento só de 6 possíveis, então a probabilidade é 1/6. A probabilidade de E2. Aqui são 3 números, então a probabilidade é 3/6, tá? Que eu posso simplificar aqui se eu quiser já, né? 1/2, ok? A probabilidade de eu tirar o par. E a probabilidade de eu tirar um número maior que 4, né? São 2 números possíveis aqui, o 5 e o 6, então é 2/6. Que eu posso simplificar aqui também, fica 1/3. Ok? Tá, então agora qual que é a probabilidade de que ocorra o E1, e o E2 e o E3? Então vou colocar assim, ó, a probabilidade do evento E1 e o E2 e o E3. Tem gente que utiliza a linguagem matemática para isso aqui, utilizando notação de conjunto. Eu prefiro essa daqui que eu acho mais didática, pelo menos para quem está começando a entender, né, do que a gente está falando. Então é só multiplicar, né? Probabilidade de E1 vezes a probabilidade do E2 vezes a probabilidade do E3. Probabilidade do E1 está aqui, ó, 1/6, certo? Probabilidade do E2, meio. Probabilidade do E3, 1/3, né? A gente fez aqui já simplificando, certo? Então multiplicando aqui, 1 vezes 1 vezes 1 é 1, e 6 vezes 2 é 12, vezes 3, 36. Então 1/36 avos. Acho que foi a mesma resposta do anterior, né, que a gente tinha feito, mas coincidência, tá? Poderia ter dado outra coisa aqui. Então essa é a probabilidade de tirar 1 no primeiro dado, um número par no segundo dado e um número maior que 4 no terceiro dado, certo? Então para finalizar aqui, a dica que eu prometi para vocês, né, que é a dificuldade nessa parte de estatística, quando você tem um monte de evento, é identificar, né, o que os eventos são. Essa é a grande dificuldade. Em especial, a gente trabalha principalmente com eventos independentes e mutuamente exclusivos, que é o link, né, que eu vou deixar
ali na descrição também da próxima aula, certo? Que eu vou falar ou melhor, do próximo vídeo desta aula, que eu vou falar de eventos mutuamente exclusivos. Então, o lance para entender está na linguagem, né? Então, eventos independentes são eventos que ocorrem simultaneamente. Você vai calcular a probabilidade de que ocorra um e o outro. Já eventos mutuamente exclusivos, né, a palavra exclusivos quer dizer que se ocorre um, você não pode ocorrer o outro. Então, você vai calcular a probabilidade de que ocorra um evento ou o outro, certo? Então, essa é a manha. Você consegue identificar isso ali no enunciado, né, da pergunta, né? Ou quando você está formulando o teu problema. Se você quer que ocorra o evento, o primeiro evento e o segundo evento, ou se você quer que ocorra o primeiro evento ou o segundo evento, né? Eventos mutuamente exclusivos tem isso, ocorre um ou o outro. Independente vai ocorrer um e o outro. Quando são eventos independentes, a gente multiplica. Quando são eventos mutuamente exclusivos, a gente soma as probabilidades, tá? Essa é a manha, e eu vou falar disso de novo, né? Eu vou voltar nisso daqui quando a gente for falar de eventos mutuamente exclusivos, que é o link, né? É a continuação dessa aula. Então, eu espero vocês lá no próximo vídeo. Valeu, até mais.